Boa noite, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês, na paz de Deus. Mengão venceu, 1-0 no sufoco. Aí você fala, agora vão estar tudo em paz, não é verdade? Não, filho. Flamengo não tem paz. Acabou o jogo, foram entrevistar o Pedro. Acabei de ver a entrevista dele aqui. Arregaçou a situação, voltou tudo de novo. Vocês vão ver. A noite inteira vai ser só falando disso. O Pedro falando que a diretoria, quem fez, o diretor que fez, deveria pedir desculpa para ele pelo que falou dele, desvalorizou ele ficou sentido, ele errou e que também não deveria ter sido exposto da forma que foi. Resumindo, filho, a crise Pedro, Felipe Luiz e Boto, porque foi ele que falou aquela asneira que deu toda essa confusão, que fez o Pedro ficar desmotivado, vai continuar. Mas antes de nós falar sobre o jogo e sobre essas tretas que vai continuar, é o seguinte, se inscreva no canal, dá um like, dá uma força pra nós aí, comenta aí também, o que vocês acham? Essa treta do Pedro, Felipe Luiz e Boto vai acabar quando? No final do campeonato? Porque é o seguinte, filho, vamos falar sobre o jogo. O jogo foi o seguinte, irmão. Primeiro tempo, Flamengo 69% de posse de bola. Aí você fala, pô, o Flamengo amassou o Fluminense, né? Não, jogo horrível. Na verdade, ninguém conseguiu fazer nada. O Fluminense finalizou mais que o Flamengo, foi 4-2 finalização. Mas o Renato Gaúcho armou um esquema ali que não deixava o Flamengo jogar. O Flamengo ficou amarrado, truncado, tá entendendo? Ele fez uma linha de 5 ali, com mais 2 na frente assim, só. E o Flamengo não conseguia jogar. Ficava com a bola? Ficava. Mas arame liso. Não conseguia fazer nada. E o Fluminense dava as escapadas dele. Fazia alguma coisa? Não. Mas chutou mais no gol que o Flamengo. E até com um pouco mais de perigo. Mas o Flamengo não conseguia fazer nada também no primeiro tempo. O jogo no primeiro tempo foi isso. Um jogo amarrado, um jogo, olha, feio. Eu achei feio. Disputado? Disputado. Mas feio. Entendeu? Aí você espera, pô, o Flamengo tá vindo uma derrota com o Santos. O Cruzeiro ganhou, abriu 6 pontos. O Flamengo precisava ganhar. Aí você fala assim, pô, o Flamengo vai pra cima, vai criar e vai fazer. Não, a Arrascaeta não conseguiu jogar direito. Uma marcação forte, a Arrascaeta tem que ficar mais esperto, tem que pegar a bola e tocar. Não dá pra ficar segurando, ele não tem um filme. O Gerson fazia isso, o Gerson pegava a bola, segurava, os caras vinham, truncavam, e segurava e esperava. O Arrascaeta não consegue fazer, ele não tem força pra fazer, ele não tem físico. Os caras chegam ali, dão umas trombadas, já jogam ele pro chão. Tá entendendo? O Arrascaeta não consegue fazer isso. O Jorginho hoje, talvez tenha sido o pior jogo dele com a camisa do Flamengo. Ele errou muito espaço. O Danilo errou passe. Entendeu? Aí, talvez porque também não estava com o lateral esquerdo improvisado, a ponta esquerda não funcionou direito. O Cebolinha não conseguiu fazer muita coisa, mas também não tinha um apoio do lateral esquerdo. Entendeu? O Flamengo tá sem os dois laterais esquerdos dele e o Vinha tá vindo de contusão. Entendeu? Então estão dando minutagem para ele. Aí foi o Léo Pereira. O Léo Pereira, ele faz aquela função, mas ele não joga sempre. Então, quando o cara vai, ele estranha. Ele não vai entrar ali arregaçando e jogando igual os outros. Entendeu? Então, o Flamengo, pelo lado esquerdo, ficou sem criação. Não tinha Bruno Henrique, entendeu? Não tinha os dois laterais para dar uma criada. E o Cebolinha, aquele negócio, não tá tentando a vida dele ali ainda. Entendeu? Tá tentando se recuperar. Então, ficou um jogo amarrado. O Fluminense tá marcando fácil o Flamengo, entendeu? Tomando a bola, e o Flamengo não conseguia. O Fluminense tomava a bola do Flamengo com facilidade. E quando o Fluminense estava com a bola, o Flamengo não estava conseguindo fazer uma marcação firme. Por quê? Porque o Plata não jogou. O Plata é uma... Eu falo pra vocês, ninguém sabe finalizar direito. O Plata, o Bruno Henrique já foi mais finalizado, hoje não finaliza tanto, até tem medo de estar pro gol também, entendeu? Mas eles fazem uma pressão que não deixa o time ficar jogando, tocando muita bola. E hoje o que aconteceu? O Plata, o Bruno Henrique não estava em campo, estava só o Luiz Araújo. Só ele correndo igual um doido. Esse foi esforçado até o último minuto do jogo. Até o último minuto do jogo estava correndo. Entendeu? Beleza, termina o primeiro tempo. Isso aí, esse negócio truncado. Parecia que ninguém queria perder e ninguém queria ganhar. Entendeu? O Flamengo tentou, ficou com 69% com a posse de bola. Mas resolveu? Não. Não resolveu nada. Entendeu? Ficou aquele negócio. Eu fiquei olhando só, eu já comecei a ficar com dor de cabeça. Aliás, eu estou com dor de cabeça de ver esse jogo. Que jogo tinhoso. Entendeu? Olha, eu falo pra vocês que o Flamengo já tirou uns 10 anos de vida. Eu acho que tirou até mais, viu, irmão? Porque o que o Flamengo me faz sofrer e te deixa nervoso. Olha, eu vou falar lá pra você.
Entendeu? O Flamengo não conseguiu fazer muita coisa no primeiro tempo. E o Felipe Luiz só assim, ó, que a mania ficar ali assim, ó. Só observar, aí você pensa, vai mudar no segundo tempo. Não, começa do mesmo jeito, com o mesmo jogador. Do mesmo jeitinho. Aí vai, e o Fluminense já começou melhor o segundo tempo. Eu olhei assim, esse jogo não vai dar bom. Já comecei a ficar injuriado já, né, cara? Primeiro, até os 10 minutinhos, o Cruzeiro, o Fluminense foi melhor. Tô cagando no negócio do Cruzeiro, porque o Cruzeiro já disparou na frente. O Cruzeiro tá até tirando a vantagem de gols que o Flamengo tinha, que era absurdo. Ele fez 4 no último jogo e 4 nesse jogo. Já 8 gols, o Flamengo só fez 1. Já tirou 7 de vantagem. Daqui a pouco, nem se apoiar no saldo de gols para ser líder, não vão poder. É por isso que eu tô falando, que eu já tô ficando já esperto. Entendeu? Mas aí o Flamengo foi indo. Opa! Desculpa aí, rapaziada. Bati aqui no foninho aqui. O celular caiu, mano. Não vou digitar isso aí não, vai ficar assim mesmo. Dá uma risada aí de mim, da minha cara aí. E é o seguinte, aí foi indo, aí começou as substituições. Entendeu? Quando fez as substituições, começou a melhorar. O Juninho entrou mais para marcação, porque que negócio, né? A bola no pé é ruim. Mas pressão, começou a fazer pressão. Entrou o Juninho e o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves tentou dar uns passos, tentou dar uns dribles, mas, como falamos para vocês, eles não estavam conseguindo, desde o primeiro tempo, o Flamengo não estava conseguindo sair da marcação do Fluminense. Entendeu? Mas aí tiraram o Alcian e o Arrascaeta. Não, e o Cebolinha. Saiu Alcian e Cebolinha, entrou Juninho e Matheus Gonçalves. Eu achei que foi errado. Tinha que deixar o Alcian, porque o Alcian é o único que estava tentando no jogo. Pra você ter uma ideia, até a Flá TV, a Flamengo TV, criticou a saída. Você não acredito, os caras falaram, não acredito, vai tirar. Quer dizer, já fizeram uma crítica verbal, ao vivo, na Flamengo TV, ao Felipe Luiz. Porque todo mundo que estava assistindo o jogo estava vendo que o único que estava tentando e dando pavor na defesa do Fluminense era o Alcian. E ele tirou o Alcian. Por que não deixou o Alcian junto com o Matheus Gonçalves? Ele tirasse o Cebolinha e deixasse o Alcian. E colocasse só o Matheus Gonçalves. Mas não. Aí tirou o Cebolinha e o Alcian. Colocou o Juninho. Aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, Felipe, não faz essas coisas, né, mano? Você vai ser criticado, mas você tá pedindo para ser criticado. Aí depois, entendeu? Coloca o Pedro. Não, Pedro foi que entrou por último. Pedro entrou por último. Aí entra o Vinha, entendeu? Entra o Araújo volante, entendeu? E mais na frente entra o Pedro. Quando o Pedro foi chamado, o Maracanã veio abaixo. Aquilo que eu falei, você não pode expor os seus subordinados, entendeu? A imprensa pode estar falando, não sei o que, alguns youtubers aí que são puxa-saco, que tem que puxar o saco do clube para ficar lá dentro. O Pedro tá certo, assim, mentira, isso aí não existe. Você não expõe os subordinados como o Felipe Luiz expôs, tanto que na última entrevista ele já baixou a bola. Não fala mais sobre esse assunto, não fala mais sobre esse assunto, entendeu? Aí entra o Pedro, beleza, o Pedro já quase teve uma chance lá, tá, beleza. Já vi que já mudou a qualidade de toque de bola e a defesa do Fluminense já sentiu. Agora tem um cara que chuta e um cara que faz gol. É isso que nós estamos falando faz tempo. O Flamengo ficou 70% contra o Santos, 80% pós-bola. Quem que fez gol? Quem chutou pro gol? Ninguém estava. Nosso artilheiro estava na arquibancada. Essas coisas assim, entendeu? É isso que a gente fala. Todo jogo. Não tem que chuscar, que tem que estar dentro da área, pequena área para chutar. Não pode assim. Você tem que ter um cara lá que dá uma pavor na defesa. Não vai marcar aqui. E esse camarada põe a bola para dentro. Aí beleza, transcorre o jogo. O Flamengo aí sim começou a dar uma melhorada no jogo. Entendeu? Matheus Gonçalves, Pedro, Juninho. Os caras entraram fresco e o sistema dele de jogo encaixou melhor. Entendeu? O Araújo no meio campo ali deu uma marcação mais firme. Tá vendo? E o Vinha pela lateral esquerda. A função dele, não tá na melhor forma. Mas para jogar poucos minutos, o cara pode chegar e dar tudo que ele tem. Tá entendendo? Dá tudo que ele tem. Entendeu? Aí ele dá tudo que ele tem e em poucos minutos ele rende. Um jogo inteiro, um tempo inteiro não vai dar. Mas aí o Flamengo melhorou. Melhorou e começou a pressionar. Pum, 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 pum. Aí sobe uma bola pro Pedro, o Pedro vai, sobra não, né? Deram um passo pro Pedro, o Pedro vai e chuta, escanteio. Olha pra você ver, o cara gerou o escanteio. Aí vem o escanteio. Veio o escanteio, se eu não me engano, foi o Léo Ortiz desvia de cabeça, o escanteio que o Pedro ganhou.
vem o escanteio, o Ortiz desvia de cabeça, a bola ia sair, e quem é que aparece dando aquele carrinho, se jogando na frente da bola para a bola bater nele e entrar? Pedro. Aí eu pergunto, quem do Flamengo faria isso ali que jogou no primeiro tempo e nos outros jogos? A bola tinha saído, não teria saído do gol. Por quê? Porque os caras eles precisam estar tudo bonitinho para eles chutar isso. E eles não têm que entender, eles têm que entender que os caras não vão deixar eles ficar tudo bonitinho, certinho. Não, agora sim dá para chutar. Não, filhão, você tem que chutar é na dificuldade mesmo, porque os caras não vão te deixar você bonitinho, sentadinho no trono para você chutar. Entendeu? A bola, e o centroavante, o bom centroavante, ele entende isso. Ele dá carrinho, ele dá peixinho, ele enfia a cara na lama. Porque o grande centroavante é assim, você olha lá o Veguete do Vasco, tem classe esse jogador? Não, mas é raçudo. Você olha o centroavante do São Paulo lá que tá machucado, como é que é o nome dele? Caleri. É craque? Não, mas é raçudo. Qualquer bola que der, ele chuta pro gol, vai trombando, cabeceio, dá carrinho. Porque o centroavante, ele sabe isso, ele não vai estar sentado no trono para ele finalizar. Quando ele está assim, ele dá até risada, ele só empurra a bola para ele. Essa foi fácil. Mas ele tem a noção que ele vai estar lá brigando com 2, 3 zagueiros o tempo todo para chutar uma bola pro gol. Então a bola vem, ele dá de bica, ele dá de canela, ele bate no tornozelo, mas ele vai dar na direção do gol. Depois ele vê o que acontece. Tá entendendo? E nós estávamos falando o tempo todo, nós não temos um cara dentro da área. Luiz Araújo finaliza bem, finaliza. Arrascaeta finaliza bem, finaliza. Mas como o Arrascaeta começou voando, o que estão fazendo todos os clubes? Marcação pesada em cima do Arrascaeta. Você viu isso contra o Santos. Marcação pesada em cima do Arrascaeta. Contra o Fluminense hoje, marcação pesada em cima do Arrascaeta. E ele tentava parar a bola e esse cara já vinha e puf no corpo. Ele não é o Gerson, ele não vai aguentar o tranco. Tá entendendo? Ele não aguenta o tranco. Então, você tem que ter alternativa. Aí você pega um cara que é grande, forte, igual o Pedro, você põe nela, a bola vem, filho, ele vai dar um carrinho, vai entrar de voadora, vai meter a sola na bola, é do jeito que vier. Ele não vai ficar esperando um trono para ele sentar e chutar a bola. E nós estamos pedindo isso faz tempo. Aí você pensa, vitória do Flamengo. Putz, que maravilha, né? Estamos em paz, Felipe Luiz está alegre, Pedro está contente, diretoria está contente, a torcida está contente. Não, não estamos. Por quê? O que acontece? O Pedro vai para a coletiva, para a entrevista na beira do campo. Ah, regaça Felipe Luiz, que não deveria ter exposto da forma que expôs. A barba tá meio alta hoje aqui, tá não? Pô, fiz a barba e não dei a parada aqui, ficou meio alta. Assim as coroas não vão lá gastar na loja lá. Então, voltando ao assunto, que a mulher escuta essas coisas, que a mulher escuta. Então, aí o rapaz vai para entrevista ali na Globo, microfone não da Globo ali, porque estava sendo transmitido pelo Premier, então, preferência deles. Microfone na Globo, então, que não sei o que, eu não queria falar mais nisso, é para mim, não quero ficar falando nisso, mas, aquele filho da puta, desculpa, aquele filho da mãe do Boto lá, me expôs, me desvalorizou, falou que ninguém ia me dar 15 milhões de euros em mim, que não sei o que o Pedro... e ninguém... Eu espero que ele pedisse desculpa. Olha isso aí, o jogador falando pro diretor que o diretor tem que pedir desculpa pra ele. Vai dar bom isso? Não, não vai dar bom. Aí ele pega e fala que o técnico não... Tá dando uma entrevista na Globo ali, na Premier, falando que o técnico não deveria ter exposto da forma que ele expôs. Vai dar bom isso? Não vai. Vamos perguntar pro Felipe Luiz agora na entrevista, e o Felipe Luiz vai ficar pé da vida, e vai ficar. Você não tem... Preste atenção na fisionomia do Felipe Luiz na hora que ele der a entrevista na coletiva. Pode prestar atenção aí. Vão perguntar. Porque o Pedro já esculachou tudo de novo ali na beira do campo. Tá entendendo? Vai ser o quê? Paz? Não. O jogo foi 1-0 Flamengo sobre o Fluminense. Estamos um jogo a menos do Cruzeiro. Se nós vencer o jogo, fica na liderança pelo saldo de gols. Ainda, por enquanto. Você acha que vão falar do jogo? Não. Porque vão falar da entrevista do Pedro na saída do jogo. E pode ter certeza, eu não vi a entrevista porque eu falei, acabou o jogo, eu estou fazendo vídeo. Vão falar, vão perguntar para o Felipe Luiz também disso aí. E com certeza, amanhã, os burburinhos, eu faço vídeo logo cedo, quem não sabe, eu faço vídeo logo cedinho. Eu pego, às vezes não tá a notícia ainda lá de manhãzinha, 9 horas, 8h30. As notícias não estão frescas ainda lá, às vezes está lá com o dia de hoje ainda.
Mas pode ter certeza que amanhã à tarde eu vou fazer um vídeo e vai estar todo mundo falando do burburinho lá na Gávea, lá no Ninho do Urubu, no Flamengo, onde for, sobre a entrevista do Pedro e da coletiva que foi pro Luiz. E que o clima não tá bom. Fazer o quê? Ganhamos, estamos a 3 pontos do Cruzeiro. O Cruzeiro já fez a parte dele, tem um jogo a mais? Tem, mas já fez a parte dele. Nós temos que fazer a nossa parte. E do jeito que tá indo, tá difícil. Entendeu? Camisetinha do Mengão, original. A moleque deu, porque eu não tenho dinheiro, sou pobre. Entendeu? Ó, lindona. Rapaziada, é isso aí. O Flamengo venceu, jogo feio. Não foi um jogo bonito, jogo truncado. E vamos esperar para o próximo jogo. Aliás, vamos esperar a coletiva do Felipe Luiz, que é o que nós podemos fazer, filhão. Beleza? Se inscreva no canal aí, dá um like, comente, dá um apoio pra gente aí, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Porque com certeza, eu tô falando pra vocês, a coletiva, se ninguém perguntar, porque os jornalistas são ruins mesmo. Porque, olha, depois da entrevista que o Pedro deu na beira do campo, se nenhum jornalista questionar o Felipe Luiz ali, para dar uma. Porque o jornalista tem que criar uma polêmica para ele ter notícia. É porque são burros mesmo.